A campainha tocou uma vez, depois outra. Manuel Viana ergueu os olhos da mesa da cozinha, onde ele e sua filha de 8 anos, Emília, tomavam café da manhã. Pão na chapa e café com leite, o básico que ele conseguia preparar numa quinta-feira antes do trabalho. Os olhos de Emília se arregalaram com curiosidade, a colher parada no ar. Quase nunca recebiam visitas, ainda mais às 7 da manhã. Pai, quem será? Emília perguntou baixinho, como se a pessoa na porta pudesse ouvir. Manuel limpou a boca com um guardanapo e empurrou a cadeira para trás. Deve ser alguma entrega, filha. Come seu café. A campainha tocou de novo, mais insistente dessa vez. Manuel passou a mão pelos cabelos desalinhados e ajeitou a camisa de trabalho desbotada. Seu apartamento simples não ficava num bairro onde as pessoas faziam visitas sociais, principalmente a essa hora. Quando abriu a porta, Manuel paralisou. Em pé sobre o capacho surrado estava um homem alto, vestindo um terno de linho impecável que provavelmente custava mais do que 3 meses do aluguel de Manuel. Os cabelos grisalhos do homem estavam perfeitamente aparados, e atrás dele um carrão preto reluzente esperava com vidros fumês. Um motorista aguardava ao lado. Senhor Viana? Manuel Viana? A voz do homem transmitia autoridade sem elevar o tom. Manuel assentiu lentamente, consciente da sua camisa velha e da mancha de café na calça de trabalho. Sim, sou eu. O homem estendeu uma mão bem cuidada. Roberto Albuquerque, acredito que o senhor ajudou meu neto ontem no shopping da Gávea. A mente de Manuel voou de volta à tarde anterior. O garotinho perdido chorando perto da praça de alimentação, agarrado a um pequeno boneco do fofão. A segurança do shopping que parecia ocupada demais. Os 20 minutos que Manuel passou confortando a criança e ajudando-o a encontrar a mãe. Tinha se atrasado para o segundo emprego por causa disso, mas não podia simplesmente virar as costas para uma criança assustada. Eu sim, ajudei um menino a encontrar a mãe dele. Eu não imaginava. Posso entrar? O senhor Albuquerque perguntou, embora soasse mais como uma afirmação do que uma pergunta. Antes que Manuel pudesse responder, Emília apareceu ao seu lado, a curiosidade vencendo sua timidez. Ela olhou para o estranho com olhos arregalados, depois para o carro caro atrás dele. Pai, ele é ator? Ela sussurrou, não tão baixo assim. Um sorriso surgiu no rosto sério do senhor Albuquerque. Quase isso, mocinha. Mas sou alguém que acredita em retribuir gentileza. Manuel hesitou, depois deu passagem. Seu apartamento era pequeno, apenas 2 quartos, com cozinha e sala conjugadas. Os móveis eram de estilos diferentes, alguns comprados em brechós, outros deixados pelo inquilino anterior. As paredes precisavam de uma nova pintura e o carpete estava gasto nos lugares onde mais caminhavam. Desculpe a bagunça, Manuel disse automaticamente, tirando os desenhos da escola de Emília do sofá. Não estávamos esperando visitas. Não precisa se desculpar, o senhor Albuquerque disse, embora seus olhos examinassem tudo. Ele permaneceu em pé, recusando o convite nervoso de Manuel para se sentar. Serei breve, senhor Viana. Minha filha me contou o que aconteceu ontem, como o senhor encontrou meu neto chorando, como ficou com ele por quase meia hora, comprou um picolé e ajudou a localizar minha filha quando a segurança parecia desinteressada. Manuel deu de ombros, desconfortável. Qualquer um teria feito o mesmo. Mas não fizeram, o senhor fez. O olhar do senhor Albuquerque era penetrante. Meu neto, Joaquim, tem autismo. Multidões o deixam muito perturbado, e ele se separou da mãe quando o shopping ficou agitado demais. Ele nos disse que o senhor foi gentil, que não o apressou nem o fez se sentir pior. O senhor mostrou uma paciência que poucos estranhos demonstrariam. Emília puxou a camisa de Manuel. Meu pai ajuda todo mundo, ela disse com orgulho. O senhor Albuquerque sorriu para Emília, depois se voltou para Manuel. Minha família é dona da Albuquerque S.A. Soube que o senhor tem 2 empregos, senhor Viana. Manuel sentiu o rosto esquentar. Era pena. Já tinha tido o suficiente disso depois que Sara faleceu, há 3 anos.
Eu me viro, a gente se sai bem. Faxineiro no edifício arpoador durante o dia e segurança noturna na metalúrgica Bandeirantes nos fins de semana, o senhor Albuquerque continuou, como se Manuel não tivesse falado. E está criando sua filha sozinho desde que sua esposa faleceu. Manuel se enrijeceu. Como sabe tudo isso? Faço questão de saber quem interage com minha família. O senhor Albuquerque disse simplesmente: principalmente aqueles que demonstram bondade com eles. Do bolso, ele tirou um cartão de visita e entregou a Manuel. Era pesado, cor creme, com letras em relevo em azul marinho. Tenho uma proposta para o senhor, senhor Viana. Minha empresa precisa de alguém com integridade na nossa divisão de manutenção predial. O salário inicial é 3 vezes o que o senhor ganha agora, com todos os benefícios e uma contribuição para a faculdade da sua filha. Manuel encarou o cartão, certo de que tinha entendido errado. Eu não entendo. O senhor não me conhece. Sei o suficiente, o senhor Albuquerque disse. O senhor demonstrou caráter ontem, não por recompensa ou reconhecimento, mas porque era o certo a se fazer. Isso é cada vez mais raro, senhor Viana. Emília observava a troca de olhares com olhos arregalados, sem entender completamente, mas sentindo que algo importante estava acontecendo. Isso é... eu não sei o que dizer, Manuel gaguejou. Diga que virá ao meu escritório amanhã, às 9 horas. Discutiremos os detalhes. O senhor Albuquerque olhou ao redor do pequeno apartamento mais uma vez, seus olhos se demorando nas fotografias na parede. Manuel e Sara no dia do casamento. Emília bebê nos braços da mãe. Os 3 na praia, sorrindo. Algo na expressão do bilionário se suavizou. Mais uma coisa, senhor Viana. Minha esposa faleceu há 20 anos. Câncer. Eu sei um pouco sobre criar um filho sozinho. As palavras pairaram no ar entre eles. Uma ponte inesperada. Amanhã às 9, Manuel repetiu, encontrando a voz. O senhor Albuquerque assentiu e caminhou em direção à porta. Ele parou, olhando para Emília. Seu pai é um bom homem, mocinha. Lembre-se disso. Depois que ele saiu, Manuel ficou imóvel, o cartão de visita ainda na mão. Emília puxou sua camisa de novo. Pai, o que aconteceu? Manuel se ajoelhou na altura dela, sua mente ainda processando tudo. Acho, ele disse lentamente, que nossa vida está prestes a mudar. Mas para entender como Manuel e Emília chegaram a esse momento, precisamos voltar, aonde tudo começou, 3 anos antes. O mundo de Manuel tinha desabado numa sala de espera de hospital. As palavras do médico, sinto muito, fizemos tudo o que podíamos, o tinham transformado em viúvo aos 32 anos e Emília em uma criança sem mãe aos 5. A batalha de Sara contra uma forma agressiva de leucemia tinha sido breve e brutal, deixando Manuel com luto, contas médicas e uma filha que pedia pela mãe todas as noites. Eles tinham sido confortáveis, com o emprego de Sara como professora do ensino fundamental, complementando o trabalho de Manuel como supervisor de manutenção. Tinham uma casa pequena num bairro bom, estavam economizando para a educação de Emília, tinham planos de ter mais filhos. Após a morte de Sara, as contas médicas consumiram suas economias. Manuel teve que vender a casa, mudar-se para o apartamento e arrumar um segundo emprego só para se manter à tona. Todas as manhãs, por 3 anos, ele tinha se levantado antes do amanhecer, preparado o lanche de Emília, a deixado na escola, trabalhado no seu emprego de faxineiro, a buscado, feito jantar, ajudado com o dever de casa, a colocado para dormir e então, 3 noites por semana, ia para o seu segundo emprego, enquanto uma vizinha cuidava da sua filha adormecida. Nos fins de semana, trabalhava como segurança noturno. Emília passava muitos sábados com a irmã de Sara, o único apoio confiável de Manuel. Seu mundo tinha se resumido à sobrevivência e ao bem-estar de Emília. Os amigos tinham se afastado, os convites tinham parado, não havia tempo para namorar, pouco tempo para qualquer coisa além de trabalho e criação da filha. Em alguns dias, a única conversa de adulto que tinha era com o caixa do supermercado ou com os outros faxineiros do seu turno. Conte pra gente nos comentários se você já teve que sacrificar tudo por alguém que ama.
O dia anterior não tinha sido diferente de nenhum outro, até que foi. Manuel tinha levado Emília ao shopping, um mimo raro para comprar sapatos novos para a escola. Sua filha tinha perdido os velhos, e embora o dinheiro estivesse curto, os pés das crianças não esperam por orçamento. Estavam indo para a saída quando Manuel notou o menino, pequeno, talvez com 6 ou 7 anos, com cabelos escuros e óculos grandes demais para o rosto. Ele estava parado no meio do fluxo de compradores, lágrimas escorrendo pelo rosto, agarrado a um boneco do fofão como se ele pudesse salvá-lo. As pessoas passavam, algumas olhando para a criança, ninguém parando. "Emília, espere!" Manuel disse, interrompendo o caminho deles em direção à porta. Emília seguiu seu olhar. "Pai, aquele menino está chorando." Manuel checou o relógio. Se não saíssem logo, se atrasaria para o turno da noite. Uma falta no trabalho podia significar um salário menor, mas o sofrimento do menino o puxava com uma força que não podia ignorar. "Vamos ver se ele está bem", Manuel disse, já se movendo em direção à criança. O menino não levantou os olhos quando eles se aproximaram. De perto, Manuel pôde ver que ele estava tremendo levemente, sua respiração rápida e superficial. "Ei!" Manuel disse gentilmente, abaixando-se na altura dos olhos do menino. O menino não respondeu, nem sequer olhou para Manuel. Em vez disso, apertou o boneco do fofão com mais força e balançou levemente nos calcanhares. Emília, com a intuição de uma criança, falou baixinho. "Eu gosto do seu fofão. Meu pai também conserta coisas como robôs fazem." Isso lhe valeu um lampejo de atenção. Os olhos do menino se voltaram para Emília, depois de volta para o chão. "Qual é o seu nome?" Manuel tentou de novo. "Eu sou Manuel, e esta é minha filha, Emília." Joaquim." O menino sussurrou tão baixinho que Manuel quase não ouviu. "Joaquim, que nome legal!" Manuel disse. "Você está aqui com sua mãe ou seu pai?" "Mãe", Joaquim disse, sua voz ainda mal audível. "Ela estava, e então as pessoas, muitas pessoas." Manuel entendeu. O shopping estava lotado, opressor até para ele às vezes. "Tudo bem, Joaquim. Nós vamos te ajudar a encontrar sua mãe. Ela deve estar te procurando." O balcão de segurança do shopping era visível através da praça de alimentação, mas quando Manuel se aproximou com Joaquim e Emília, os dois policiais estavam lidando com uma discussão acalorada entre um adolescente e um gerente de loja sobre um suposto furto. Eles mal olharam para Manuel. "Temos uma criança perdida", Manuel disse. "Preencha o formulário", um policial disse, empurrando uma prancheta em direção a ele sem desviar o olhar da disputa. "Faremos um anúncio quando pudermos." Manuel olhou para o longo formulário, depois para Joaquim, que tinha começado a balançar mais intensamente com o barulho da discussão. "Esta criança está assustada", Manuel disse com mais firmeza. "Ela precisa de ajuda agora." O policial lhe lançou um olhar irritado. "Senhor, estamos lidando com uma situação. Sente-se, preencha o formulário e nós cuidaremos disso." Manuel sentiu um lampejo de raiva, mas se controlou. Ser expulso não ajudaria Joaquim. Ele conduziu as crianças para longe do balcão. "Pai, o que vamos fazer?" Emília perguntou. Manuel considerou suas opções. "Nós vamos encontrar a mãe dele sozinhos." Ele se virou para Joaquim. "Você pode me dizer como é sua mãe? O que ela estava vestindo hoje?" Joaquim não respondeu, seu sofrimento aumentando visivelmente. "Tudo bem", Manuel disse rapidamente. "Que tal sentarmos por um minuto? Isso seria melhor?" Joaquim deu um pequeno aceno de cabeça. Manuel encontrou um canto relativamente silencioso da praça de alimentação e sentou-se com as crianças. Emília, mostrando uma sensibilidade notável, começou a contar a Joaquim sobre seu trabalho escolar sobre o espaço, distraindo-o enquanto Manuel pensava. "Joaquim, você gostaria de um picolé?" Manuel perguntou. "Podemos sentar aqui e tomar um picolé enquanto esperamos sua mãe nos encontrar." O balanço do menino diminuiu um pouco. "Morango", ele sussurrou. "Sem cobertura. Morango, sem cobertura. Pode deixar", Manuel disse aliviado por ter encontrado algo para aliviar a ansiedade da criança. Ele comprou 3 picolés, sentindo um aperto no coração por causa da despesa, mas sabendo que valia a pena. Enquanto comiam, Manuel fez perguntas casuais, reunindo informações.
A mãe de Joaquim estava usando uma blusa azul. Eles tinham vindo comprar fones de ouvidos novos porque os de Joaquim tinham quebrado. Eles estavam na loja de eletrônicos quando a multidão ficou grande demais e Joaquim tinha corrido. Manuel mandou uma mensagem para seu supervisor dizendo que se atrasaria. Depois tomou uma decisão. Joaquim, você gostaria de ir conosco até a loja de eletrônicos? Sua mãe pode estar te procurando lá. Joaquim considerou isso. Depois assentiu. Eles caminharam lentamente, Manuel deixando Joaquim ditar o ritmo. Emília conversava baixinho sobre nada em particular. Um fluxo suave de palavras que parecia acalmar o menino. Na loja de eletrônicos não havia sinal de uma mãe aflita com uma blusa azul. Vamos tentar o balcão de informações do shopping, Manuel sugeriu. Eles podem ter sistemas melhores do que a segurança. O balcão de informações era ocupado por uma jovem que imediatamente reconheceu a urgência da situação. Ela pegou a descrição que Joaquim fez da mãe e fez um anúncio em todo o shopping. Joaquim! Joaquim! O grito veio menos de 2 minutos depois, quando uma mulher de blusa azul correu em direção a eles, seu rosto manchado de lágrimas. Meu Deus, Joaquim! Ela caiu de joelhos, braços estendidos, mas não agarrou o menino. Em vez disso, esperou até que Joaquim se movesse em direção a ela, então o abraçou gentilmente. Eu estava tão assustada, ela sussurrou, segurando-o perto. Picolé, Joaquim disse, apontando para Manuel e Emília. Eles me deram um de morango, sem cobertura. A mulher olhou para Manuel, a gratidão inundando suas feições. O senhor ficou com ele? O senhor o ajudou? Manuel deu de ombros. Qualquer um teria. Não, ela disse firmemente. Eles não teriam. Acredite em mim, eu sei. Ela se levantou, mantendo uma mão no ombro de Joaquim. Eu sou Melissa Albuquerque. Obrigada por ajudar meu filho. Manuel Viana, ele respondeu. E esta é minha filha, Emília. Ele estava assustado, mas nós conversamos sobre fofão e espaço, Emília ofereceu. Melissa sorriu para Emília, depois se voltou para Manuel. Joaquim tem autismo. Ele fica sobrecarregado facilmente. Quando a loja ficou lotada, ele fugiu antes que eu pudesse impedi-lo. Sua voz falhou um pouco. O shopping é enorme. Ele poderia ter ido para qualquer lugar, ter sido abordado por qualquer um. O senhor não tem ideia do que poderia ter. Ela parou, recompondo-se. Mas não foi, Manuel disse gentilmente. Ele está seguro agora. Melissa assentiu, então enfiou a mão na bolsa. Por favor, deixe-me dar algo ao senhor pelo incômodo. Manuel levantou uma mão. Não, sério, estamos apenas felizes que Joaquim esteja bem. Pelo menos deixe-me reembolsá-lo pelo picolé. Foram 10 reais, Manuel disse com um pequeno sorriso. Nós damos conta. Melissa o estudou por um momento, então assentiu. Obrigada, senhor Viana, de verdade. Manuel checou o relógio de novo e fez uma careta. Nós precisamos ir, Emília. Já estou atrasado para o trabalho. Eles se despediram de Joaquim e da mãe dele e, enquanto se afastavam, Emília escorregou a mão na de Manuel. Você vai se meter em problemas no trabalho, não vai, pai? Manuel apertou a mão dela. Talvez um pouco, mas fizemos a coisa certa, e isso é o mais importante. E para apoiar ainda mais o canal, você pode deixar um valeu demais aqui embaixo. O toque do sino ecoou pelo corredor, um lembrete da rotina implacável. Para Michael, significava o fim de mais um tour, mas também o prenúncio de um possível desastre. Chegar atrasado novamente poderia significar a perda do emprego, algo que ele não podia se permitir. No entanto, o pensamento de Jacob, sozinho e assustado, superava qualquer receio. Algumas coisas importam mais, ele murmurou para si mesmo, apertando o passo. Seu supervisor já havia demonstrado insatisfação, documentando a falta de pontualidade de Michael com uma advertência formal. Mais um atraso significaria suspensão de um dia sem pagamento, um golpe financeiro que Michael não poderia suportar. Mas, enquanto esfregava o chão naquela noite, o cansaço lhe consumindo, ele não se arrependia da sua decisão. Algumas coisas eram mais importantes do que bater o ponto.
Ele jamais imaginaria rever os Harringtons. Certamente, nunca esperaria encontrar Robert Harrington, cujo nome Michael reconhecia das notícias de economia. Embora transitassem em mundos tão distintos que a conexão não havia se manifestado no dia anterior, parado à sua porta na manhã seguinte. Você teria parado para ajudar uma criança como Jacob, mesmo correndo o risco de perder o emprego? Compartilhe sua opinião nos comentários. Agora, sentado no amplo escritório de Robert Harrington, no edifício Harrington, Michael se sentia profundamente deslocado. A cadeira sobre ele provavelmente custava mais do que o seu aluguel mensal. Através das janelas do chão ao teto, a cidade se estendia abaixo como uma paisagem de brinquedo. Emma estava na sala ao lado com Melissa e Jacob, as crianças já formando uma amizade improvável. Seu currículo é impressionante, Sr. Williams, disse Robert, analisando o documento que Michael havia atualizado apressadamente na noite anterior. Diploma de engenharia pela Universidade Estadual. 5 anos como supervisor de manutenção na Glenwood Properties, antes que sua posição fosse eliminada. Michael se mexeu desconfortavelmente. Isso foi antes de minha esposa adoecer. As coisas têm sido diferentes desde então. Compreensivelmente, disse Robert, pousando o currículo. A perda muda tudo. Algo no tom do homem mais velho fez Michael erguer os olhos. Apesar do terno sob medida e do escritório imponente, havia um lampejo de compreensão compartilhada nos olhos de Robert. Quando minha esposa morreu, eu me enterrei no trabalho. Construí esta empresa no que ela é hoje, mas perdi grande parte da infância da minha filha no processo. Ele olhou para a sala ao lado, onde Melissa estava mostrando algo em um tablet para Emma e Jacob. Esse é um arrependimento que o dinheiro não pode consertar. Michael assentiu, sem saber como responder a essa vulnerabilidade inesperada de um homem que valia bilhões. A posição que estou oferecendo é real, Sr. Williams. Nosso diretor de instalações está se aposentando e precisamos de alguém que entenda tanto os aspectos técnicos quanto o elemento humano de gerenciar edifícios onde milhares de pessoas trabalham. Sua formação em engenharia, combinada com sua experiência prática, o torna qualificado. Seu caráter o torna ideal para a função. Agradeço a oportunidade, disse Michael com cautela, mas quero deixar claro, não quero caridade. A expressão de Robert endureceu ligeiramente. Eu não ofereço caridade, Sr. Williams. Eu tomo decisões de negócios sólidas. A Harrington Enterprises emprega mais de 15.000 pessoas. Nossos edifícios e instalações representam bilhões em ativos. Preciso de alguém que trate esses ativos e as pessoas que os usam com cuidado e integridade. Seu histórico de trabalho antes da doença de sua esposa mostra competência. Suas ações ontem mostram caráter. Isso não é caridade, é recrutamento. Dito isso, Michael poderia aceitar. Ainda assim, o salário que Robert havia mencionado, o triplo de sua renda combinada atual mais benefícios, parecia impossível. Quando você gostaria que eu começasse? Perguntou Michael. Segunda-feira, disse Robert. Vamos providenciar para que você acompanhe Richard, nosso diretor atual, por 2 semanas antes de ele se aposentar. Você precisará avisar em suas posições, é claro. Michael pensou no rosto de seu supervisor quando entregasse seu pedido de demissão. Depois de anos de trabalho ingrato, depois da advertência formal de ontem, ir embora por algo melhor, havia uma satisfação nisso que ele não podia negar. Eu posso começar na segunda-feira, confirmou. Robert estendeu a mão por cima da mesa. Enquanto se cumprimentaram, ele acrescentou. Há um apartamento da empresa disponível em nosso complexo Riverside. 3 quartos a uma curta distância a pé de uma excelente escola. Faz parte do pacote de remuneração, caso esteja interessado. Michael pensou em seu apartamento atual, a torneira com vazamento que a administração não consertava, a música do vizinho que mantinha Emma acordada, a caminhada de 20 minutos até o ponto de ônibus em qualquer clima. Eu precisaria vê-lo primeiro. Claro, Melissa pode levá-lo lá depois que terminarmos aqui. Como se fosse uma deixa, a porta da sala ao lado se abriu e Emma entrou correndo com os olhos brilhando de excitação. Pai, Jacob tem o robô mais legal de todos. Ele pode falar e tudo mais.
Ela notou as expressões sérias nos rostos dos homens e diminuiu o passo. Desculpe, eu interrompi coisas importantes de adultos? Michael sorriu, estendendo o braço para ela. Não, querida, nós estávamos terminando. O Sr. Harrington me ofereceu um novo emprego. Os olhos de Emma se arregalaram. Um emprego melhor, um em que você não tenha que trabalhar à noite também? Apenas um emprego, confirmou Michael, com melhor salário e horário normal. Emma jogou os braços em volta do pescoço de Michael, quase o derrubando para trás na cadeira, cara. Isso significa que podemos ir ao cinema às vezes e você pode ir às minhas peças da escola? Michael sentiu a garganta se fechar. Ele não havia percebido o quanto sua ausência havia afetado, como ela havia normalizado um pai que estava sempre trabalhando ou exausto. Sim, Emma, tudo isso. Por cima do ombro de Emma, ele viu Robert observando-os, algo melancólico em sua expressão. Melissa estava na porta, Jacó um pouco atrás dela, segurando sua mão. Há mais uma coisa, disse Robert, enfiando a mão na gaveta da mesa. Ele retirou um envelope e o deslizou pela mesa. Isso é separado da oferta de emprego. Michael soltou Emma e pegou o envelope com cautela. Dentro havia um cheque com seu nome. O valor fez sua respiração falhar. Para que é isso? Perguntou ele, sua voz instável. Considere isso um bônus de assinatura. O pagamento retroativo por anos de subemprego. Use-o para quitar as contas médicas restantes da doença de sua esposa ou para a futura educação de sua filha. O que você mais precisar. Michael olhou para o cheque, emoções conflitantes dentro dele. O orgulho lhe dizia para recusá-lo. O pragmatismo o lembrava da dívida que o sufocava há 3 anos. Eu não sei se posso aceitar isso, disse ele finalmente. Pai, disse Melissa da porta, sua voz gentil, mas firme. Nós conversamos sobre isso. Não é pena, é decência humana. Ontem você mostrou isso a Jacó. Hoje estamos mostrando isso ao Sr. Williams. A expressão de Robert suavizou quando ele olhou para sua filha. Melissa me lembra diariamente que nossa riqueza vem com responsabilidade, explicou ele a Michael. Ontem você não viu uma criança estranha com problemas de comportamento. Você viu um ser humano em sofrimento. Essa perspectiva é valiosa para nossa empresa e para nossa família. Jacó deu um passo à frente, ainda segurando a mão de sua mãe. Obrigado pelo sorvete, disse ele em sua voz baixa, e por não ser muito barulhento. Essa simples declaração de uma criança que lutava contra a interação social quebrou a resistência de Michael. Ele dobrou o cheque e o guardou no bolso. De nada, Jacob. Obrigado por apresentar Emma ao seu robô. O momento foi interrompido pelo assistente de Robert anunciando seu próximo compromisso. Enquanto se preparavam para sair, Robert colocou a mão no ombro de Michael. Mais uma coisa, Sr. Williams. No próximo mês, a Harrington Enterprises está organizando seu gala beneficente anual para a pesquisa médica infantil. À luz de sua história pessoal, pensei que você poderia ter interesse. Considere você e Emma convidados. Michael assentiu, imaginando-se em uma sala cheia de doadores ricos, líderes empresariais e socialites. Apenas ontem, a ideia teria sido ridícula. Hoje, parecia mais um passo para uma nova realidade. Enquanto deixavam a torre, Melissa se ofereceu para mostrar-lhes o apartamento. Era tudo o que Robert havia descrito. Espaçoso, moderno, com grandes janelas e uma pequena varanda. Emma correu de quarto em quarto, exclamando sobre as estantes embutidas e o parque visível da janela do que seria seu quarto. É demais, disse Michael baixinho para Melissa enquanto Emma explorava. É moradia executiva padrão. Todos no seu nível têm essa opção. Não é tratamento especial. Michael olhou ao redor para as bancadas brilhantes, os pisos de madeira, o espaço que parecia infinito depois de anos em seu apartamento apertado. Parece um sonho. Às vezes, coisas boas acontecem, Sr. Williams. Às vezes, a bondade é recompensada. O olhar de Melissa seguiu Jacob, que estava mostrando a Emma como seu robô funcionava. Às vezes, o mundo faz sentido. Mais tarde naquela noite, de volta ao seu antigo apartamento, Michael sentou-se na beira da cama de Emma enquanto a colocava para dormir. Seus olhos estavam pesados de sono, mas sua mente ainda estava correndo com os eventos do dia. Pai,
murmurou ela. Nós realmente vamos nos mudar para aquele lugar legal? Eu acho que sim, querida. E você terá apenas um emprego, não 3? Michael afastou o cabelo de sua testa. Apenas um. Emma ficou quieta por um momento. Então fez a pergunta que claramente a estava preocupando. Você acha que a mamãe sabe sobre todas as coisas boas que estão acontecendo conosco? Michael sentiu a dor familiar que acompanhava qualquer menção a Sarah. Eu acho que sim, disse ele suavemente. Eu acho que ela está muito orgulhosa de você. E de você, insistiu Emma. Ela sempre disse que você era o melhor pai de todos. Michael se inclinou e beijou sua testa. Durma um pouco. Temos um fim de semana agitado pela frente, arrumando as malas para nossa nova casa. Enquanto Emma adormecia, Michael sentou-se na sala de estar, os eventos dos últimos 2 dias o inundando. De estar à beira de perder um de seus empregos a receber uma posição que transformaria suas vidas. De lutar para se manter à tona, a ter os meios para quitar suas dívidas e garantir o futuro de Emma. Tudo porque ele havia parado para ajudar uma criança assustada. Ele pensou em Robert Harrington, um homem que havia canalizado sua dor para construir um império, mas se arrependia do custo para seu relacionamento com sua filha. Ele pensou em Melissa, usando a riqueza e a influência de sua família para garantir que os outros não fossem deixados para trás. E ele pensou em Sarah, que sempre acreditou em seu potencial, mesmo quando ele duvidava de si mesmo. O caminho à frente não seria isento de desafios. Haveria ajustes, expectativas a serem cumpridas, um novo mundo para navegar. Mas pela primeira vez em 3 anos, Michael sentiu algo como esperança se desenrolando em seu peito. Frágil, mas persistente, como uma muda alcançando o sol. De onde você está assistindo? Deixe-nos saber nos comentários. 3 semanas depois, Michael estava à beira do gala benéfice da Harrington Enterprises, um copo de champanhe intocado em sua mão. O salão de baile brilhava com riqueza e privilégio. Mulheres em vestidos de grife, homens em ternos sob medida, conversas sobre casas de férias e escolas particulares. Apesar de sua nova posição e do terno sob medida que Robert insistiu em fornecer para a ocasião, Michael se sentia como um impostor. Emma, no entanto, não tinha tais reservas. Vestida com um novo vestido azul, seu cabelo penteado por um profissional pela primeira vez em sua vida, ela se movia pela multidão com Jacob, ambas as crianças com os olhos arregalados com a extravagância que as cercava. Melissa os vigiava, ocasionalmente os guiando em direção à elaborada mesa de sobremesas quando as multidões se tornavam demais para Jacob. Avassalador, não é? Robert apareceu ao lado de Michael, seu próprio copo de champanhe vazio. Eu participei de centenas desses eventos, e eles nunca parecem naturais. Isso é reconfortante, vindo de você. O segredo, confidenciou Robert, é lembrar que, sob as joias e os relógios suíços, todos aqui são apenas humanos. Alguns melhores do que outros, mas todos fundamentalmente iguais. Um quarteto de cordas começou a tocar, e a multidão se moveu, criando um espaço momentâneo ao redor deles. A expressão de Robert tornou-se mais séria. Eu tenho uma confissão, Michael. Quando Melissa me contou sobre você, eu fiz mais do que uma verificação de antecedentes. Eu investiguei o histórico médico de sua esposa. Michael se enrijeceu. Isso é privado. Reconheceu. E peço desculpas pela intrusão. Mas isso me levou a aprender que o tratamento experimental que poderia ter salvo sua vida foi negado pelo seu seguro. As lembranças voltaram correndo, os apelos desesperados, as rejeições frias. Vendo Sarah enfraquecer enquanto a burocracia continuava. Eles chamaram de investigacional, disse Michael, sua voz tensa. Disseram que não havia evidências suficientes de que funcionasse. Robert assentiu. A Harrington Pharmaceutical, uma subsidiária de nossa empresa, tem desenvolvido tratamentos semelhantes. A pesquisa é promissora. Tarde demais para Sarah, eu sei, mas talvez não para outros. Michael olhou para ele com atenção. O que você está dizendo?
O gala de hoje à noite está arrecadando fundos para nossa nova fundação. Estamos estabelecendo um programa para fornecer acesso a tratamentos experimentais para pacientes que esgotaram as opções padrão, sem barreiras de seguro, sem qualificações financeiras, apenas necessidade médica. Michael sentiu o copo quase escorregar de seus dedos. E você quer que eu esteja envolvido de alguma forma? Se você estiver disposto, disse Robert. Sua experiência, tanto profissional quanto pessoal, seria valiosa para o conselho da fundação. Ele precisa de vozes como a sua para equilibrar-as como a minha. Antes que Michael pudesse responder, houve uma comoção perto do palco. A orquestra havia parado e uma pequena figura era visível atrás do piano de cauda que havia sido montado para entretenimento posterior. Jacob. O menino de alguma forma escapuliu de Melissa e foi até o piano. Vários convidados observavam com diversão mal disfarçada enquanto ele subia no banco. Melissa estava se movendo pela multidão, tentando alcançá-lo, a preocupação evidente em seu rosto. Jacob colocou os dedos nas teclas e a sala ficou em silêncio, antecipando o constrangimento. O que aconteceu a seguir interrompeu todas as conversas, todos os movimentos, todas as respirações. A música encheu o salão de baile, não notas aleatórias ou dedilhados infantis, mas Mozart, tocado com precisão e sentimento que desmentiam a idade e a condição de Jacob. Seu pequeno corpo balançava ligeiramente enquanto ele tocava, seus olhos fechados, perdido na composição. Melissa interrompeu sua aproximação, sua mão cobrindo sua boca. Robert permaneceu imóvel ao lado de Michael, sua expressão de admiração e confusão. Quando Jacob terminou, o silêncio durou um instante, depois 2, antes que a sala irrompesse em aplausos. O menino olhou para cima, assustado com o barulho, seus olhos procurando os de sua mãe na multidão. Melissa o alcançou então, ajoelhando-se ao lado do banco do piano. Jacob, ela sussurrou alto o suficiente para aqueles próximos ouvirem. Quando você aprendeu a tocar assim? Eu assisti vídeos, disse Jacob simplesmente. Eu queria tentar. Robert se moveu em direção à sua filha e neto, seu rosto transformado por um orgulho que não tinha nada a ver com riqueza ou status. Michael seguiu, atraído pela pura magia do momento. Enquanto a multidão se aproximava, oferecendo parabéns e perguntas, Jacob começou a mostrar sinais de angústia. O barulho, a atenção, a quebra de sua rotina era demais. Ele olhou para aí. A mãe de Jacob observava, o pânico dançando em seus olhos. Ricardo reconheceu os sinais, semelhantes aos do shopping. Sem hesitar, colocou-se à frente, criando uma barreira protetora entre Jacob e a multidão. Vamos dar um pouco de espaço para ele, disse Ricardo, com firmeza e gentileza. Muita coisa de uma vez pode ser opressivo. Os convidados, muitos dos quais conheciam Roberto Albuquerque o bastante para reconhecer o novo diretor de instalações, recuaram respeitosamente. Melissa lançou a Ricardo um olhar agradecido, enquanto ajudava Jacob a se levantar do banco. Acho que está na hora de encontrarmos um cantinho tranquilo, ela disse ao filho. Você foi maravilhoso, Jacob. Estou tão orgulhosa de você. Enquanto se afastavam, Roberto permaneceu, observando-os partir. Você sabia? Ele perguntou a Ricardo. Sobre a habilidade de Jacob? Ricardo balançou a cabeça. Algumas pessoas têm dons que nunca vemos porque estamos ocupados demais olhando para o que elas não conseguem fazer. Roberto ponderou sobre isso, então assentiu lentamente. Você se juntará ao conselho da fundação, então? Sim, disse Ricardo, por Sarah e por outros como ela. Do outro lado do salão, Emília havia encontrado Jacó e Melissa em seu canto tranquilo. Ela estava sentada ao lado de Jacó, mostrando algo na tela de um celular, provavelmente vídeos de outros pianistas, conhecendo a maneira intuitiva de Emília de se conectar. Ricardo observou sua filha, confiante, compassiva, resiliente apesar de suas perdas, e sentiu uma onda de orgulho que igualava o que havia visto no rosto de Roberto. Eles haviam sobrevivido aos dias mais dômbrios. Eles fariam mais do que sobreviver ao que viesse a seguir.
O caminho que o havia levado até ali havia começado com o pior momento de sua vida, a morte de Sara, e havia serpenteado por anos de luta e sacrifício. Então, um pequeno ato de bondade, parando para ajudar uma criança assustada, havia aberto portas que ele nunca imaginou que existissem. A vida nunca seria perfeita. A ausência de Sara sempre deixaria um espaço que nada poderia preencher. Mas, parado naquele salão de baile cintilante, observando sua filha construir pontes entre mundos, Ricardo entendeu algo profundo. Às vezes, os maiores atos de amor são os menores. Às vezes, mudar uma vida muda tudo. E às vezes, quando menos se espera, o universo encontra uma maneira de equilibrar suas contas. Se inscreva para mais histórias impactantes como esta e clique no vídeo que aparece na tela para assistir a próxima, com uma reviravolta tão grande que você jamais irá esquecer.